Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, mais uma terça. Que o Senhor nos abençoe. Os dias estão correndo muito rápido, está passando muito rápido. E estamos nos aproximando da volta do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes e fortes, sem olhar para as distrações que o mundo está oferecendo. Então, oremos para estudarmos a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estou aqui nesse estudo, Senhor, nesta live, para trazer este estudo que o Senhor me deu a trazer para o Teu povo. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a crescer no Teu conhecimento e na Tua verdade. Que possamos a cada dia estar renunciando a nós mesmos, os nossos desejos e fazendo a Sua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a cada dia a estar na Sua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos ajude. Então, o título do nosso estudo de hoje é: Você é livre? Você é livre? Tem certeza que é livre? Como você tem essa certeza que é livre? Quando é que uma pessoa é livre de verdade? Será que nós somos livres? Em João 8, do 31 ao 36, Jesus está ensinando os judeus que havia crido nele. Então, vou ler bem aqui. João 8, do 31 ao 36, nos diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A pergunta é: você é livre? Que tipo de livramento Jesus está dizendo aqui? Que tipo de livramento é este? Jesus aqui revela para aqueles judeus: quem pratica, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, eles estavam olhando apenas pelo lado humano, pelo lado físico, pelo lado dos governos humanos, né? Mas no mundo nós temos dois tipos de governo. Na terra nós temos dois tipos de governo: o governo dos homens e o governo espiritual. O governo espiritual, nós temos dois tipos. Nós temos o governo de Deus, de Jesus, e o governo de Satanás, das trevas. Então, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Jesus diz: quem é escravo dele é livre, porque faz o que quer. Então, o escravo de Cristo é livre, porque nós queremos servir a Cristo. Esta é a alegria do escravo de Cristo, é servir a Cristo, é a nossa alegria. Por isso Jesus disse que quem serve a Ele é livre, porque nós servimos com alegria. E o verdadeiro escravo de Cristo não quer deixar de ser escravo de Cristo. Mas existe dois senhores. Existe
Jesus e existe Satanás. Jesus está dizendo: quem pratica, quem comete pecado é escravo do pecado. E quem é o pai, quem primeiro pecou, foi Satanás. Quem vive na prática do pecado, vive obedecendo a Satanás. Vive fazendo o que o diabo quer. É isso que Jesus está dizendo. Aqui no versículo 38, Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra. Está falando para os judeus que disseram crer nele, ser discípulo dele. Jesus diz para aqueles discípulos, né? Aqueles judeus que disseram crer em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na palavra dele. Os que não permanecem na palavra de Jesus não são discípulos verdadeiros de Jesus. Jesus está dizendo. Então, Jesus deixa bem claro para aqueles judeus que diziam ter crido nele. Só é um discípulo verdadeiro aquele que permanece na palavra. Então eu vejo muitas pessoas, o fulano era crente, mas abandonou, então perdeu a salvação. Jesus está dizendo que não, que ele não era um verdadeiro. Ele não era um verdadeiro discípulo, ele não era salvo. Porque os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem na palavra, permanecem obedecendo a sua palavra. É por isso que vem as provas, né, para os verdadeiros filhos de Deus. As provações vêm para todos aqueles que têm Jesus como seu verdadeiro Senhor. Aquele que morreu para salvar a sua vida. Então Jesus deixa bem claro para aqueles judeus que diziam ter crido nele, Jesus. E também para todos os que se dizem crer em Jesus como seu Salvador. Jesus deixa bem claro que a evidência destes discípulos serem verdadeiramente seus discípulos era a permanência na palavra dele. Você está permanecendo? E o que é permanecer na palavra de Deus? É estar na obediência à palavra de Deus. Então, muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, mas não obedecemos. Então, é por isso que vêm as provações. Então, Jesus, ele nos manda as provas para vermos, não é para ele saber se nós somos ou não. É para nós vermos se nós realmente somos ou não. Porque quando as provas vêm, os verdadeiros filhos de Deus, eles se corrigem, eles se aproximam mais de Cristo, eles buscam mais a Deus, eles conhecem mais intimamente a Deus. Mas aqueles que não são, a tendência é se afastarem, porque não é aquilo que eles querem, né? Quanto mais vem estas provações para o Filho de Deus, mais firme ele fica com Jesus, com Deus. Ele aprende. Os que não permanecem firmes na palavra de Jesus, eles não são verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, eles não querem enfrentar os problemas, mas não confiam em Jesus, não confiam. Eles não permanecem. Então, os verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus de verdade, eles procuram Jesus para resolver os seus problemas. Eles
ficam firmes em Jesus, mas quem não é, não fica. Então esta é a verdadeira evidência de que a pessoa é salva. É a permanência na palavra de Deus, seja em que situação ele estiver passando. Tem pessoas que quando adoece, o chão sai debaixo dos pés. Quer dizer, fica sem rumo. Cadê a fé, né? Então Deus, Jesus, ele manda estas provações, seja que provação for, é para que o Filho de Deus mostre realmente quem ele serve, em quem ele confia, de quem ele é discípulo, de quem ele é filho, se ele realmente nasceu da água e do Espírito. Ninguém pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus sem obedecer a sua palavra. É isso que Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, se a pessoa não permanece na palavra de Jesus, ele está dizendo que esse não é um verdadeiro discípulo dele. Não é um verdadeiro filho de Deus. Aqui no versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você está permanecendo na palavra de Jesus, você está sendo um verdadeiro discípulo. E se você está sendo um verdadeiro discípulo, quanto mais você permanecer, quanto mais você conhecer a palavra de Jesus, você vai ser liberto. É isso que ele está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Então, você é livre de verdade? Você está sendo livre dos seus pecados? Você está abandonando os seus erros? Você está colocando Cristo em primeiro lugar na sua vida? Esta liberdade aqui não é a liberdade que o mundo dá, não. Essa liberdade aqui é a liberdade espiritual. É isso que Jesus está falando, não é a escravidão que os homens querem fazer com os outros, não. Não é essa opressão dos governos sobre a população. Jesus está falando aqui da opressão diabólica que o diabo quer escravizar espiritualmente a pessoa. Então Jesus veio libertar o homem desta escravidão das mãos do maligno. E por isso ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a pessoa só é livre espiritualmente, verdadeiramente, quando o Filho de Deus liberta esta pessoa. E para o Filho de Deus, que é Jesus, libertar esta pessoa precisa permanecer na palavra dele. E o que é essa permanência? É a obediência. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais você está sendo liberto do domínio de Satanás na sua vida, na sua carne, nas suas emoções, nos seus desejos. Você conhece a verdade? Você tem entendimento da verdade? Você está obedecendo à verdade? Quem é a verdade? Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus sem primeiro ir a Jesus. Porque Jesus é esse tabernáculo. Jesus é este templo que ele disse que iria derrubar e em 3 dias ia reedificar. Jesus é o templo onde nós podemos ir ter essa comunhão com o Pai. Precisamos ir a Jesus.
Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Ele e obedecer a palavra dele. Aqui em João 8,34, Jesus diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, Adão cometeu um pecado. Eva cometeu um pecado e se tornaram escravos. Então, nós cometemos não só um pecado, mas vários pecados. Então, Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E quem é que leva a pessoa a cometer pecado? São os nossos desejos de desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: não faça isto. Então, nosso desejo de ultrapassar a palavra de Deus, e Satanás nos tenta a fazer, e nós já queremos fazer, então fazemos. Então, isto é o pecado, é a quebra da lei de Deus, é a desobediência à palavra de Deus. Por isso Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus diz para aqueles judeus que disseram ser discípulos dele, Jesus, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos cometem, todos pecaram, todos somos pecadores. E todos separados de Deus, todos separados da presença de Deus. Em Adão, todos foram expulsos da presença de Deus, porque todos pecaram. Então, significa que para deixarmos de ser escravos do pecado, devemos deixar de praticar o pecado. Então, quem comete pecado é escravo do pecado. Para deixarmos de ser escravos do pecado, precisamos deixar de cometer pecado. Como fazer para deixar de praticar o pecado? Em João 8, 31 e 32, Jesus diz. Então, eu vou ler mais uma vez. Se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus está dizendo que à medida em que permanecemos na palavra dele, seremos verdadeiramente seus discípulos. E à medida que somos verdadeiramente seus discípulos, nós vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos limpar, vai nos libertar, vai nos purificar. Então, quanto mais eu conheço a verdade, que é Jesus, quanto mais eu permaneço nesta verdade, menos escravo do pecado eu estou sendo. Então, está havendo um processo na vida daquele que recebe Jesus, é um processo. Você está conhecendo a verdade e a verdade está lhe libertando. Quanto mais você conhece a verdade, mais essa verdade vai lhe libertando. Libertando de quê?
dos seus desejos carnais, da sua vontade de pecar. Quanto mais você conhece Jesus, menos vontade de pecar você tem. Então, somente permanecendo na palavra de Jesus, somente obedecendo a palavra de Jesus, somente se submetendo à palavra de Jesus, você está sendo liberto do pecado. Em Tiago 4,7 nos diz isso. Somente assim deixaremos de sermos escravos do pecado. Seja que pecado for, então conheça a verdade. Deixe a verdade lhe limpar, lhe libertar. Mas para isso você precisa obedecer à verdade. Porque a verdade, ela vai dizer não para os nossos desejos carnais, para a quebra da palavra, da lei de Deus. Lembre, então, seja que pecado for, lembre o que Jesus diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas lembre também que foi para nos libertar do pecado que Jesus veio ao mundo e deu a vida dele para libertar todos os que verdadeiramente servem a ele. Jesus, ele quer nos libertar. Então, nós estamos passando por um processo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela está passando por um processo de libertação. Nós ainda não somos totalmente libertos do pecado. Mas à medida em que vamos conhecendo a verdade, vamos tendo intimidade com esta verdade, vamos entendendo esta verdade vai nos libertando. Esta verdade vai nos santificando. Essa verdade vai nos dando domínio para dizermos não para os nossos desejos contrário à vontade de Deus. Então, Jesus, ele está fazendo dentro de nós esta libertação. Então, sereis livres do pecado, pois estes estarão prontos para dizer não para o pecado. E à medida em que conhecerão a verdade, que é Jesus, esta verdade vai libertando esta pessoa dos seus pecados, até chegar o tempo em que não teremos mais nenhum pecado na nossa vida. E quando isso vai acontecer? No arrebatamento. O arrebatamento, o Espírito Santo vai transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Só nesse tempo seremos perfeitos. Mas enquanto isto não acontece, nós estamos no processo de libertação. Mas para isso é preciso permanecermos na palavra de Jesus. É preciso conhecer a palavra de Jesus para que ela nos liberte. Então ele diz, Jesus diz aqui no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode ser liberto pela verdade se você não a conhece. Então você precisa conhecer a verdade. Você precisa ter intimidade com essa verdade. Você precisa deixar essa verdade lhe libertar. Você precisa obedecer à verdade. Porque se você não obedece à verdade, você está obedecendo ao pecado, você está obedecendo a Satanás. Você está obedecendo a outro senhor. E você não vai ser livre, você vai ser escravo do pecado todo o tempo.
E quem é escravo do pecado não pode ir para o céu. Então, no versículo 36, Jesus nos diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o Filho de Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para você ser liberto dessa verdade, você precisa conhecer essa verdade. E para você conhecer essa verdade, você precisa estudar esta verdade no Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos dar este entendimento da verdade. É Ele quem vai nos dar, abrir os nossos olhos espirituais para vermos a verdade. Precisamos ter esta intimidade com a verdade, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Precisamos estar nos enchendo da presença do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para que essa verdade venha clarear nossa mente. Por isso Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para que o Filho nos liberte do pecado, do domínio de Satanás na nossa vida, precisamos conhecê-lo, conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, conhecer a verdade. Então, Jesus nos diz que a pessoa só será verdadeiramente livre do pecado se o Filho de Deus, que é Ele mesmo, libertar a pessoa. Mas para Ele libertar a pessoa do pecado, é necessário que esta pessoa permaneça na verdade, na palavra. E permanecendo nesta palavra, ele conheça a verdade, que é Jesus. E esta verdade vai libertando a pessoa a cada dia. Então, quanto mais você conhece a verdade, que é Jesus, quanto mais você tem intimidade com Jesus, quanto mais você se submete a Jesus, menos desejo de fazer, de cometer pecado você tem. Mais domínio sobre as suas ações, sobre os seus desejos você tem. Menos poder sobre a sua vida, sobre os seus desejos, Satanás tem. Porque você está conhecendo a verdade. Porque você está sendo liberto pela verdade. Isto é um processo e se chama santificação. Quanto mais a pessoa conhece a palavra de Jesus, está disposto a se submeter, a obedecê-la, a abandonar o pecado, mas essa pessoa é liberta. E você, meu irmão e irmã, está verdadeiramente sendo liberto pela verdade? Você está deixando a verdade transformar a sua vida? Você está deixando Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, revelando a palavra de Jesus, abrindo o seu entendimento espiritual, tendo esta comunhão com Ele? Você está conhecendo a verdade. Então, aqueles judeus do verso 31, que dizia, né, ter crido em Jesus, eles não creram em Jesus, né? Eles não creram. No verso 8, 44, Jesus diz o seguinte: eles criam, mas não em Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, Jesus diz quem realmente eles criam. E eles obedeciam Satanás. Eles viviam na prática, eles viviam cometendo o pecado. Meus irmãos, o Filho de Deus, o salvo em Jesus, nós,
cometemos pecado por acidente, nós não cometemos pecado por praticá-lo. Aqui e acolá a gente cai, na hora que cair vai correndo, pedir perdão a Jesus, fazer o que João fala lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, na hora que cometermos algum pecado por acidente, não é por prática. O que é cometer pecado por prática? É você sempre estar caindo no mesmo pecado. Você está praticando, o diabo ele lhe domina naquela área. Você está sendo escravo do pecado. Tem gente que é escravo da prostituição. Tem gente que é escravo do videogame. Tem gente que é escravo de tantas coisas. E precisamos deixar a palavra de Deus, Jesus, nos libertar em todas as áreas da nossa vida. Não podemos deixar Satanás dominar nenhuma área da nossa vida. Mas ele vai fazer tudo. Tudo para que continuemos escravos do pecado. Aqui em João 8, 39 e 40, nos diz o seguinte. Jesus diz o seguinte, 39 e 40. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então aqui Jesus, ele revela o que aqueles homens realmente queriam. Eles estavam ali dizendo que eram crentes, que criam em Jesus, que eram discípulos de Jesus. Mas eles queriam matar Jesus. Eles odiavam Jesus. Eles faziam a vontade do pai deles, que era Satanás. É isso que Jesus está dizendo. E tem muitas pessoas nas igrejas, meus irmãos, assim, dizendo que são salvos, dizendo que são filhos de Deus, mas tem ódio do seu irmão, mas quer ver o mal do seu irmão. Hoje, no Brasil, nós estamos vendo, né, por causa da política, os irmãos contra os irmãos. O diabo ele está usando este meio para que as pessoas se tornem escravas do pecado. Quando você deseja o mal de alguém, você está sendo escravo do pecado. Jesus ele nos manda orar uns pelos outros. Jesus nos manda vigiar uns aos outros. Nos vigiar, não é vigiar uns aos outros, né? É vigiar nós mesmos. Jesus nos manda amar os outros, o nosso próximo. Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos. Será que nós estamos fazendo isto? Ou estamos caindo na lábia de Satanás e estamos indo contra a palavra de Deus? Será, meus irmãos? Preste atenção. Então, aqueles homens que diziam crer em Jesus, eles não criam em Jesus. Eles não eram discípulos de Jesus. Eles não estavam permanecendo na palavra. Eles não estavam conhecendo a verdade que era Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam fazer a vontade do pai deles, que era Satanás. Satanás sempre quis, sempre lutou para destruir Jesus e aqueles que servem a ele. Jesus revela a verdadeira intenção daqueles homens. Eles queriam mesmo era matar Jesus. Por isso, muito cuidado.
com os falsos irmãos, com os falsos profetas, com os falsos pastores, né? Muitos estão aí vestidos em peles de ovelhas, mas na verdade são lobos, devoradores. Muitos com discursos bonitos, né? De que é ovelha, de que é pessoa mais santa, mais honesta do mundo. Mas as suas ações, as suas obras, seu caráter, sua personalidade diz outra coisa. Lá em Gálatas 5, 16 e 26, do 16 ao 26, vou ler bem aqui. Gálatas 5, do 16 ao 26. Na verdade, eu vou ler só os 25 e 26. Então, Gálatas 5, do 16 ao 26, nos fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Os irmãos já sabem, vou ler aqui o 25 e o 26, que nos diz o seguinte. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Será que nós não estamos vivendo isto na nossa nação? Será que nós não estamos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros? Então, quem vive, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, o apóstolo Paulo fortalece o ensino que Jesus já havia ensinado em João 31, do 31 ao 36, que é permanecer na palavra dele, né? Que é ser verdadeiramente livre, liberto. Para sermos libertos, precisamos andar no Espírito de Deus, na sua direção, no seu ensino, na sua correção, na sua educação, na sua disciplina, na obediência à sua palavra. Então, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Então, a palavra de Deus ela é útil para esse ensino, para esta correção, para nos santificarmos, meus irmãos. O Espírito faz isso. Então, o Espírito é quem nos ensina na palavra de Deus, nos ensina a viver esta palavra, nos ensina a conhecer Jesus, conhecer essa palavra, para sermos verdadeiramente livres. Mas somente os verdadeiros filhos de Deus estão sendo limpos, sendo limpos pelo Filho de Deus, que é a palavra. João 1, do 1 ao 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. E ele diz, conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então, pois somente estes que nasceram da água e do Espírito de Deus, né? Somente estes estarão andando no Espírito de Deus. Somente estes estão tendo uma comunhão espiritual com Deus. Então, quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você tem intimidade com a verdade, quanto mais você está deixando essa verdade lhe purificar, lhe ensinar, lhe corrigir, lhe santificar, menos força, menos interferência o pecado vai ter na sua vida. Então, em João 4, 24, Jesus diz, João 4, 24, Jesus diz, vê lá, João 4, João 4, 24. Jesus diz o seguinte,
4:24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, adoram Deus em espírito e em verdade. O seu espírito está em comunhão, adorando verdadeiramente o Espírito de Deus, adorando a Deus, adorando a Jesus, sendo liberto pela palavra. São estes adoradores que Deus procura para o adorarem. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus dominar a nossa vida. Meu irmão, há uma guerra dentro do salvo. São os que estão adorando a Deus na verdade de seu Filho Jesus, que é a palavra do Pai, João 6:68. Somente quando você passa verdadeiramente a andar no Espírito de Deus, louvando o seu Espírito, levando o seu Espírito a viver, adorando, exaltando, glorificando Jesus, tendo esta verdadeira comunhão com o Pai, vivendo no esconderijo do Altíssimo, vivendo na sua dependência, na sua obediência, é que você realmente será livre, meu irmão. Descansando totalmente no Pai. Então, podemos dominar a nossa carne e seremos livres de verdade. Deixaremos de ser escravos do pecado, do domínio de Satanás em nossa vida. Paulo diz que a nossa carne luta com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus luta contra a nossa carne, porque são opostos entre si. Em Gálatas 5:17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, mas nós temos uma carne que tem desejos de fazer tudo que Deus proíbe. E há esta briga, esta luta dentro de nós, porque o Espírito de Deus quer que nós, a nossa carne, o nosso espírito, obedeça a palavra de Deus. Mas a nossa carne é influenciada pelo diabo, e o diabo quer que andemos na desobediência, para que o nosso espírito não adore a Deus, para que a nossa carne não obedeça a Deus. E é por isso, meus irmãos, que temos que deixar o Espírito de Deus dominar a nossa vida. A nossa carne é influenciada pelo diabo, pelos nossos desejos de desobedecer a Deus e obedecer ao diabo. E Satanás investe pesado para alimentar a nossa carne, a nossa mente, destes prazeres, para o nosso espírito não dar ouvido ao Espírito de Deus. Jesus disse que o espírito é forte, mas a carne é fraca. E o diabo, ele bota todos os dias, o dia todo, coisas na nossa vista, na nossa mente, para que possamos tirar a palavra de Deus, a verdade de Deus, dos nossos pensamentos, da nossa vida. Então é uma luta.
Mas o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que está permanecendo na palavra, aquele que está conhecendo a verdade, que é Jesus, está rejeitando estas coisas, está dominando estes maus pensamentos, ele não aceita. É por isso que entregamos a nossa carne, ou melhor, nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas ações, emoções, os nossos prazeres, o nosso espírito, tudo no domínio do Espírito Santo. Então devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Senhor, eu entrego a minha mente, eu entrego as minhas vontades, eu entrego a minha carne, eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha alma, tudo nas suas mãos, Pai. Me ajude, eu quero fazer a sua vontade. Então o Espírito de Deus, ele vai agir em nós e nós teremos este domínio sobre as nossas vontades. Em Gálatas 5,18 nos diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque Jesus já nos libertou da lei. E a lei nos diz que nós somos pecadores, porque nós quebramos a lei. Mas Jesus já venceu, Jesus já cumpriu a lei. Então nós agora estamos na graça de Deus. E muitas vezes quebramos a lei, mas pedimos perdão e Jesus nos perdoa. E voltamos a ter a comunhão com Deus. E quando Jesus voltar, então seremos completamente santos. Porque Jesus, o Espírito Santo, vai nos tirar este corpo, transformar este corpo de corrupção, de pecado, de morte, em um corpo santo, perfeito, sem pecado, sem corrupção. Somente pela graça de Deus, em dar Jesus para ser o sacrifício aceitável a Ele, para a nossa salvação, e mediante esta fé verdadeira em Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, é que a pessoa alcança esta salvação, alcança essa libertação, à medida que nós vamos deixando o Espírito Santo guiar a nossa vida. Então, o pecado vai sendo abandonado, nós vamos abandonando o pecado. Precisamos deixar o Espírito guiar a nossa vida. Então, façamos o que Jesus diz em João 8, 31 e 32. Permanecer na palavra e conhecer a verdade, para que essa verdade nos liberte, não é de verdade. Quanto mais você andar no Espírito de Deus, mais você se afasta do pecado e da influência do diabo em sua vida. Quanto mais você andar no Espírito de Deus, mais o Espírito de Deus lhe dará domínio sobre a sua carne, sobre os seus desejos pecaminosos. Por isso, Gálatas 5, 23, nos diz que uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Quem anda no Espírito de Deus tem o fruto do Espírito e pode combater as obras da carne. Pois quem anda nas obras da carne, meus irmãos, quem anda nas obras da carne, não está obedecendo o Espírito. Quem anda nas obras da carne é quem é escravo do pecado, porque não tem o verdadeiro Deus em sua vida. Quem anda nas obras da carne, meu irmão, não é guiado pelo Espírito.
os que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito de Deus, estão andando no Espírito de Deus, não nas obras da carne. Tem crente que anda direto aí enrolando os outros, enganando, né? Tem crente que anda direto com ódio do seu irmão, já matou até o irmão. Não quero mais nem ouvir falar dessa pessoa. Matou a pessoa. Espiritualmente, não quero ouvir, não quero saber, essa pessoa para mim não é importante. Mas está na igreja, não fala com o irmão. O diabo está dominando esta área da sua vida. Você é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado não vai para o céu, só quem é livre. E quem é livre do pecado é aquele que tem Jesus de verdade. Está se deixando corrigir pela palavra. Está sendo santificado. Está sendo guiado pelo Espírito, obedecendo a palavra. Quem anda no Espírito de Deus está com o seu olhar sempre para o céu, almejando ir para lá, meus irmãos. Quem vive nas obras da carne, nem deste mundo quer sair. Vive buscando somente as coisas deste mundo, pois este mundo será o seu lugar eterno. Preste atenção. No Apocalipse 20:11 nos diz que o céu e a terra fugiram da presença de Deus e não se achou mais lugar para eles. Em 2 Pedro 3, do 10 ao 14, esta terra que as pessoas tanto amam, um dia ela se tornará um grande lago de fogo ardente. E todos os que amaram mais este mundo caído em Satanás irá ficar com ele neste grande caldeirão, bem longe de Deus. Preste atenção. Então, no Apocalipse 20, do 12 ao 13, nos fala do julgamento final, e todos os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida foram os que andaram na carne, nos prazeres deste mundo, no domínio do diabo, meus irmãos. Preste atenção. Quem anda na carne não está agradando a Deus, não é livre, não é liberto, ele não quer libertação. Então, essas pessoas ficarão na terra, que será um lago de fogo, um lago escuro, pois onde não há a presença de Deus é trevas total. Então, o mundo ainda tem a luz de Deus, porque Jesus, o Espírito Santo, a igreja ainda está aqui. Mas quando a igreja sair da terra, essa terra será escura, vai ser escuridão. Então a luz de Deus não estará mais neste mundo, onde jaz o maligno e todos os que rejeitaram a luz do mundo, que é Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Jesus, o próprio Messias de Deus, aquele que Deus deu para salvar o mundo. Mas o mundo rejeitou. Então esse mundo, essa terra, vai ser o lago de fogo para essas pessoas. No dia do juízo, ela vai fugir da presença de Deus e vai se tornar um caldeirão para que essas pessoas que rejeitaram Jesus sejam lançados nela. Em Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus nos relata como será este mundo depois do juízo final. Então, lá, Lázaro, né? E o rico. Então, esta passagem relata isto. Lázaro no seio de Abraão e o rico no inferno, no caldeirão, no fogo eterno, preso para sempre. Então, Jesus também nos dá a entender que quem estiver neste lago de fogo, ele vai ver
as pessoas, né, os vencedores, aqueles que amaram Jesus até o fim, que foram mortos por eles, que foram rejeitados e vão sofrer eternamente porque vão ver o que eles perderam. O rico olhou lá do lago, né, lá do inferno, e viu Lázaro no seio de Abraão. Então aquele sofrimento foi grande. Então que cada um de nós possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Porque se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres, mas para isso precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Porque Satanás é que quer dominar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Que o Espírito Santo domine os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, tendo intimidade com ela. Que o Senhor nos abençoe. Se você que ouviu esse estudo e ainda não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, que você, se você quiser, você ainda tem a oportunidade. Você ainda tem a oportunidade, porque ainda não estamos no juízo final. Mas e você ainda não faleceu, porque depois que morre não tem mais oportunidade. Se você, arrependido dos seus pecados, quer Jesus como Salvador de sua vida, então ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra, esse estudo, e eu quero o Senhor na minha vida. Entre no meu coração, perdoe todos os meus pecados e me ajude a permanecer na sua palavra. E eu quero conhecer a verdade que é o Senhor, através da sua palavra, sendo guiado pelo teu Espírito, que o teu Espírito venha fazer em mim morada. Tudo isso, Pai, eu lhe peço, porque eu creio no Senhor. Eu lhe aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Me perdoe e me aceite como teu servo, como o teu filho. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim. Obrigado por ter feito isso. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E você, meu irmão, permaneça firme em Jesus, abandonando os seus pecados, deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. Mande essa live para frente, coloque o seu bonzinho, não deixe de botar, compartilhe, faça aí seu comentário. Vá lá no YouTube também, no meu canal lá, Estudos com Maria Antônia. Também dê o seu bonzinho, se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo estudo, até sábado, pois eu boto estudos terça e sábado.